Transporte e mobilidade. Descrição da imagem. Ao centro da imagem, a porta de um ônibus público aberta. Dessa porta saem um homem em cadeira de rodas e seu acompanhante, usando a plataforma para colocar a cadeira na calçada. Na calçada estão um homem e uma mulher que os auxiliam, ambos usando coletes de trabalho. Como se cadastrar no serviço Atende Mais de transporte porta a porta? O serviço Atende Mais destina-se exclusivamente às pessoas com surdo-cegueira ou deficiência física e mobilidade reduzida, com comprometimento severo, além de pessoas com transtornos do espectro autista, TEA. Para se cadastrar, o passageiro ou responsável deve imprimir a ficha de avaliação médica no site da SP Trans ou retirá-la pessoalmente nos postos de atendimento SP Trans. Depois do preenchimento da ficha pelo médico de escolha do passageiro, é preciso entregá-la em um dos postos de atendimento da SP Trans ou subprefeitura e informar os dados pessoais e de programação de viagens, se houver. Os documentos necessários são CPF, original e cópia, RG ou certidão de nascimento, original e cópia, e comprovante de endereço com CEP, como contas de água, luz ou telefone, original e cópia. Mais informações podem ser obtidas no portal de atendimento SP-156, telefone ou site, nos postos de atendimento das subprefeituras ou no portal eletrônico do Atende Mais, no site da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte da cidade de São Paulo. Como solicitar o cartão DFIS-DSV para o estacionamento em vagas reservadas? O cartão DFIS-DSV é uma autorização especial para o estacionamento de veículos em vagas que estejam devidamente sinalizadas com o símbolo internacional de acesso. Apesar de o município conceder a autorização, ela é válida para todo o território nacional. O Departamento de Operação do Sistema Viário, DSV, emite o cartão para as pessoas que residem no município de São Paulo e que tenham deficiência física ambulatória nos membros inferiores, deficiência física ambulatória autônoma decorrente de deficiência intelectual moderada, grave ou severa, mobilidade reduzida temporária com alto grau de comprometimento ambulatório, deficiência visual. Você pode solicitar o cartão sem sair de casa, por meio do portal SP-156, ou então presencialmente, mediante agendamento, nas praças de atendimento das subprefeituras e no DSV, ou, sem agendamento, nas unidades do Descomplica. As informações completas podem ser consultadas no site SP-156, portal de atendimento da Prefeitura de São Paulo. O que é a reserva de vagas em estacionamentos? A Lei Brasileira de Inclusão, LBI, estabelece que em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, seja em espaços públicos, seja em ambientes privados de uso coletivo, como shoppings, supermercados e etc., ou em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres para veículos devidamente identificados, que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade. A LBI estabelece que ao menos 2% das vagas devem ser reservadas às pessoas com deficiência. Como funciona a dispensa do rodízio municipal? De acordo com o Decreto número 58.584, de 2018, alterado pelo Decreto número 58.604, de 2019, e com a Portaria SMT.DSV.GAB, número 33, de 2019, são isentos do rodízio municipal os veículos que se enquadrem em um dos casos a seguir: conduzidos por pessoa com deficiência física, da qual decorra comprometimento de mobilidade ou por quem as transporte, conduzidos por quem transporte pessoa com deficiência mental, intelectual e visual, conduzidos por pessoa portadora de doença crônica que comprometa a sua mobilidade ou por quem a transporte, conduzidos por pessoa com deficiência auditiva ou por quem as transporte, conduzidos por pessoa que realiza tratamento médico continuado debilitante de doença grave, como quimioterapia, radioterapia e hemodiálise, ou por quem as transporte.
Nos 4 primeiros casos, os veículos devem ser licenciados na região metropolitana de São Paulo. No 5º caso, é necessário que o médico indique a necessidade do tratamento de saúde no município de São Paulo. Para solicitar o cadastro para isenção do rodízio municipal, o interessado deve preencher, com letra de forma, e assinar da mesma forma que no documento de identidade que será apresentado, o formulário disponível no site da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte da cidade de São Paulo. Com o formulário preenchido, você pode escolher entre encaminhar sua solicitação por correio ou pessoalmente na sede do DSV, mediante agendamento. A relação de documentos e endereços encontra-se no site da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte da cidade de São Paulo. A isenção do rodízio municipal também pode ser solicitada de maneira eletrônica pelo portal 156. Como denunciar a falta de rampas de acesso nas travessias de ruas e avenidas? Os canais para reclamações são o portal de atendimento SP 156, telefone ou site, ou as subprefeituras. O contato e endereço de todas as subprefeituras podem ser consultados no site da Secretaria Municipal de Subprefeituras da cidade de São Paulo. Como solicitar a gratuidade nos transportes? A gratuidade nos transportes pode ser obtida por meio do bilhete único, aceito nos ônibus municipais, no metrô e na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, ou por meio do bilhete de ônibus metropolitano, BOM, aceito nos ônibus intermunicipais e também no metrô e na CPTM. Bilhete único especial. Para fazer a solicitação do bilhete único especial Pessoa com Deficiência, o primeiro passo é acessar o site da SP Trans para efetuar um cadastro e gerar um modelo de relatório médico a ser preenchido pelo médico de sua escolha. Após o relatório médico ser preenchido e assinado pelo médico, o solicitante deve comparecer a uma unidade do Descomplica SP ou em um dos postos de atendimento da SP Trans, com os seguintes documentos: relatório médico, impresso pelo site da SP Trans, devidamente preenchido e assinado pelo médico. Original e cópia simples de comprovante de endereço, recente e com CEP, veja que deverá ser o mesmo informado no relatório médico. Documento de identificação com foto, laudo de exames e relatório funcional, quando necessário. Para conferir os endereços das unidades do Descomplica SP, acesse o portal 156. Ou para conferir os endereços dos postos da SP Trans, acesse a página do bilhete único no site da SP Trans. Para conferir se todos os requisitos do formulário médico foram atendidos e os documentos necessários, consulte o seu CID no site da SP Trans. No ato da entrega, o solicitante deverá assinar o termo de compromisso e ciência. Nesse momento, será capturada a foto para impressão do bilhete e poderão ser sanadas eventuais dúvidas. Consulte as perguntas frequentes sobre o bilhete único especial no site da SP Trans, na página de perguntas e respostas. Cartão BOM Especial. É uma gratuidade concedida às pessoas com deficiência física, visual, intelectual e múltipla, cuja gravidade comprometa sua capacidade de trabalho, bem como aos menores de 16 anos com deficiência. Para as pessoas com deficiência auditiva, o benefício é concedido somente nos casos de deficiência severa ou profunda e para os alunos matriculados em escolas especiais. Podem solicitar também a gratuidade do BOM as pessoas com doenças orgânicas incapacitantes, aquelas com doenças orgânicas como as causadas pelo HIV, com doença oportunista já instalada e neoplasias, tumores malignos. Para requisitar o BOM especial, acesse o passo a passo no site da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Estado de São Paulo, EMTU-SP. Quem tem direito à gratuidade no transporte interestadual? A Lei Federal nº 8.899, de 1994, garante o passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual às pessoas com deficiência que comprovem baixa renda, renda familiar de até um salário mínimo. As empresas têm obrigação, por lei, de deixar 2 poltronas gratuitas reservadas nos ônibus de categorias convencionais. O site do Ministério da Infraestrutura do Governo Federal
tem informações completas sobre o benefício, por exemplo, como solicitar e quais são os documentos necessários. As pessoas com deficiência podem conduzir automóveis? A pessoa com deficiência pode obter a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, especial, desde que seja considerada apta nos exames de aptidão física e mental e nos exames de avaliação psicológica. A diferença para a CNH comum é que no verso do documento, no espaço Observação, é especificado o tipo de carro adaptado que a pessoa com deficiência pode conduzir. Para solicitar a CNH especial, a pessoa com deficiência deve ter mais de 18 anos e ser alfabetizada. Para saber mais, procure uma unidade do Detran no site do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, Detran SP, ou um Centro de Formação de Condutores, CFC, credenciado. O que deve ser levado em conta no uso do cão-guia? A Lei Federal nº 11.126, de 2005, garante às pessoas com deficiência visual o direito de ingressar e de permanecer com o cão-guia em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, sejam eles públicos ou privados de uso coletivo. Destaca-se que é proibido o ingresso de cão-guia em estabelecimentos de saúde nos setores de isolamento, quimioterapia, transplante, assistência a queimados, no centro cirúrgico, na central de material e esterilização, na unidade de tratamento intensivo e semi-intensivo, em áreas de preparo de medicamentos, na farmácia hospitalar, em áreas de manipulação, processamento, preparação e armazenamento de alimentos. É importante lembrar que o cão-guia deve estar sempre acompanhado de carteira de identificação e plaqueta de identificação, carteira de vacinação atualizada com comprovação da vacinação múltipla e antirrábica, equipamento composto por coleira, guia e arreio com alça. Negar o acesso do cão-guia aos espaços pode render ao infrator multas que podem variar de R$ 1.000 a R$ 50.000, além de interdição pelo período de 30 dias. Você sabia? Pessoas com deficiência podem desembarcar fora do ponto de ônibus. A Lei Municipal nº 15.914, de 2013, assegura aos usuários com deficiência e mobilidade reduzida o direito de desembarque entre as paradas obrigatórias, pontos de ônibus, exceto nos corredores exclusivos, desde que respeitado o itinerário da linha e as regras do Código Nacional de Trânsito. Ou seja, as pessoas com deficiência podem descer fora do ponto de ônibus se for uma opção segura e mais viável, mais próximo de sua residência, por exemplo.